Olá, sou o professor João Vitor Teodoro. Nesta videoaula da disciplina de Fundamentos de Matemática, falarei sobre algarismo significativo, razão e proporção. Nós, professores de matemática, geralmente, ao apresentarmos um exemplo ou um conteúdo utilizando números, esses números são considerados exatos ou, em tese, não apresentam erro de mensuração, pois são apenas valores hipotéticos. Entretanto, na prática, ao aplicarmos os nossos modelos matemáticos para resolver problemas do nosso redor, necessitamos efetuar algumas medidas, e para tal, são associados os erros de medida. Assim sendo, cada valor tem a sua aproximação, ou um erro associado. Como exemplo, faremos a mensuração do comprimento de um prego, por meio de duas réguas, uma régua graduada apenas em centímetro e uma segunda régua graduada em milímetros também. Assim sendo, por meio da régua que mede em centímetros, podemos verificar que o comprimento do prego varia entre 3 e 4 centímetros. Portanto, garantimos o valor 3 em sua medida de comprimento e devemos chutar um segundo dígito. Neste caso, podemos chutar 3 centímetros, 7. Neste caso, temos um valor com dois algarismos significativos, o 3 e o 7, porém, o 3 é um dígito certo, temos a certeza de que esse dígito está correto, e um dígito duvidoso, que é o 7, aquele que chutamos. Já utilizamos uma segunda régua graduada além de centímetros, também em milímetros, podemos verificar que o comprimento deste prego varia entre 3 centímetros e 6 milímetros e 3 centímetros e 7 milímetros. Ou, equivalente, entre 3,6 e 3,7 centímetros. Para tal, podemos garantir, então, que esses dois dígitos estão corretos. E chutaremos um terceiro dígito para o comprimento do prego. Podemos chutar, por exemplo, o valor 5. Então, neste caso, utilizando uma régua com uma graduação em milímetros, podemos garantir 3 algarismos significativos, com 2 deles exatos, o 3 e o 6, e um duvidoso. É claro que a nossa segunda régua apresenta medidas mais exatas do que a primeira régua. Mesmo transformando as unidades de medida, como por exemplo 3,65 centímetros em milímetros, 36,5 milímetros, ainda assim temos 3 algarismos significativos, com 2 deles exatos e um duvidoso. Além disso, caso ocorra a inserção ou a representação deste número com zeros à esquerda, esses zeros à esquerda não são contabilizados como algarismos significativos, apenas os valores 3, 6 e 5. Considerando o 3,7 centímetros tomado como medida na primeira régua, graduada em centímetros, matematicamente, esta medida é exatamente igual a 3,70 centímetros. Porém, neste caso, estaríamos informando
que o 0 é o nosso dígito duvidoso e os dígitos 3 e 7 os dígitos certos. Portanto, não é indicado que coloquemos um valor 0, já que sempre o último dígito dos valores obtidos por meio de uma mensuração deve ser o dígito duvidoso, assim como o nosso valor 5 no 3,65 obtido na segunda régua. Caso queiramos multiplicar ou dividir duas ou mais medidas com diferentes níveis de precisão, como exemplo, queremos calcular a área desta região retangular, em que um dos lados foi tomado o comprimento de 72,01 km e outro lado foi tomado o comprimento de 31,7924 km. Sendo assim, a precisão do valor 31,7924 é maior do que aquela tomada e obtida 72,01 km, onde o 72,01 tem 4 algarismos significativos, de modo que o último deles, o 1, é o algarismo duvidoso, e o 31,7924 tem 6 algarismos significativos, e o último deles, que é o 4, é o algarismo duvidoso. Ao multiplicarmos esses dois valores para calcular o volume, obtemos o resultado de 2.289,370.724 quilômetros quadrados. Devemos considerar a menor quantidade de dígitos significativos dentre as medidas tomadas originalmente. Então, aqui, como temos 4 dígitos significativos e aqui temos 6, consideraremos o mínimo dessas quantidades. Então, consideraremos 4 algarismos significativos. Então, teremos 1, 2, 3, 4. Os dígitos a partir do 3 serão descartados, fazendo aquela observação. Esse 3 é maior ou igual a 5? Em caso positivo, apagaremos esse dígito e os demais à sua direita e acrescentaremos uma unidade ao dígito anterior. Porém, neste caso, 3 é menor que 5. Então, simplesmente apagaremos esse dígito e os demais à sua direita. Aqui, como não há nenhum dígito após a vírgula, podemos até apagar a vírgula, resultando então em 2.289 km quadrados. Sendo assim, o dígito duvidoso, o 9, e os nossos dígitos 2, 2 e 8 são os dígitos corretos. Então, aqui a precisão que temos para a área é de 10 em 10 km quadrados. A partir de unidades de quilômetro quadrado, já temos um algarismo duvidoso associado. Agora falarei brevemente sobre razão. A razão é uma relação entre valores, ou o quanto um está para o outro, o quanto uma das variáveis está para a outra. Então aqui, vamos considerar, eu tenho um carro que anda uma distância de 480 km. E sempre para andar essa distância, ele consome um tanque, que tem 48 litros. Então, se quisermos representar a razão entre deslocamento e consumo, basta dividirmos o deslocamento pelo
consumo. Então, a razão entre deslocamento e consumo é 480 km por 48 litros. Podemos simplificar. Tanto o numerador quanto o denominador são múltiplos de 48. Então, podemos dividir por 48, obtendo 10 quilômetros por litro. Ou, uma outra notação, 10 quilômetros por litro, estabelecendo aí a razão entre deslocamento e consumo. Também podemos descrever como 10 km, 1 litro. Também representa a razão, deslocamento por litro. Também podemos fazer o inverso. Podemos representar consumo por deslocamento, que é a relação inversa. Então, se queremos a razão de consumo por deslocamento, temos a razão de 48 litros por 480 quilômetros. Também efetuando a simplificação, dividindo ambos por 48, temos a razão de 1 litro para cada 10 quilômetros. Ou 1 litro para 10 quilômetros. Então, esta é a razão de consumo pelo deslocamento. Também podemos representar em outra notação. Razão 1 litro por 10 quilômetros. Já a proporção é a igualdade entre duas razões. Então, para exemplificarmos, temos que 480 quilômetros estão relacionados diretamente a 48 litros de combustível, pois com 480 quilômetros o consumo é de 48 litros. Então, podemos igualar a uma outra razão quilômetro por litro. O mais comum é que saibamos um desses valores, por exemplo, a litragem, e desejamos calcular a quilometragem. Então, os dados que temos estão representados por meio dessa razão. E igualando a uma razão desconhecida, temos uma relação de proporção. Para que consigamos calcular a quilometragem alcançada ao consumir 70 litros, basta realizar aquela multiplicação em x. Ou seja, 480 vezes 70 tem que ser igual a 48 vezes x. Como queremos saber o valor de x, devemos isolá-lo nesta equação. Então, basta dividir por 48 em ambos os lados da expressão. Então, x é igual a 480 vezes 70 dividido por 48. 480 dividido por 48 é 10. Então, temos
10 vezes 70 igual a 700. Logo, o valor de x, ou a distância percorrida considerando 70 litros de combustível, é exatamente 700 quilômetros. Existe uma segunda forma de resolução de tal situação-problema, mais prática e que nos auxilia a identificar se a relação entre essas duas variáveis é diretamente ou inversamente proporcional. Então, para isso, vamos considerar duas colunas. Uma primeira com uma das variáveis, uma segunda com a outra variável. Podemos escolher aqui, sem distinção, quilometragem na primeira e litragem na segunda. Além disso, vamos colocar duas linhas. A primeira linha apresentando uma situação e a segunda linha uma segunda situação. A primeira situação, já temos os dois dados, tanto de litros quanto de quilômetros. Então, sabemos que conseguimos andar 480 quilômetros com 48 litros. Já uma segunda situação faz parte do problema que gostaríamos de resolver. Sabemos que temos 70 litros e queremos calcular quantos quilômetros conseguimos andar com essa litragem. Além disso, iremos até a coluna que tem todos os dados. Então, no nosso caso aqui, é a segunda coluna que tem todos os dados informados. E vamos inserir uma seta do menor para o maior valor. Então, de 48 para 70. E vamos interpretar a outra coluna de acordo com o crescimento desta coluna cuja seta já foi desenhada. Então, quando a litragem aumenta, o que acontece com a quilometragem? Aumenta também, sendo uma relação diretamente proporcional, ou quando a litragem aumenta, a quilometragem diminui, sendo uma relação inversamente proporcional. Como quantos mais litros tivermos no nosso tanque de combustível, mais o nosso carro anda, então ambas as variáveis seguem da mesma forma. Uma aumenta, a outra também aumenta. Então, as setas estão no mesmo sentido, mesma direção. Neste caso, devemos fazer um cálculo em x. Da seguinte forma: 480 vezes 70 é igual a 48 vezes x. Portanto, isolando o valor de x, ele é igual a 480 vezes 70, dividido por 48. Resolvendo esta expressão, o valor de x é de 700. Portanto, se andamos 480 quilômetros com 48 litros, andamos 700 quilômetros com 70 litros. Vamos falar agora de uma situação inversamente proporcional. Então, a situação diz o seguinte: há uma obra a ser realizada. Se esta obra, envolvendo 2 operários, demora 12 dias,
utilizando 6 operários, quantos dias essa obra demorará? Então, novamente, faremos aquele esquema. Uma coluna com o número de operários, outra com o número de dias. Uma linha com a situação 1 e outra linha com a situação 2. Na situação 1, vamos tomar os dados completos. Temos que 2 operários fazem essa obra, completam essa obra em 12 dias. E na segunda linha, vamos colocar a situação 2, onde a quantidade de dias está faltando. E colocaremos que 6 operários. Bom, então, temos que 2 operários completam uma obra em 12 dias, então quantos dias 6 operários levarão para completar essa obra? Observemos a coluna com as duas observações, ou seja, a coluna de operários. Então, essa coluna cresce da seguinte forma, do 2 para o 6. Então aqui há o aumento do número de operários. Vamos interpretar o número de dias em referência à quantidade de operários. Se a gente aumenta de 2 para 6 operários, o que acontece com o número de dias? Aumenta também, vai demorar mais tempo, ou vai diminuir? Vai ser inversamente proporcional. Vai diminuir. Pois se a gente tem mais mão de obra, 6 ao invés de 2 operários, então a quantidade de dias será reduzida. Então, o tempo em dias aumenta de baixo para cima. Então, o nosso valor de x será menor do que aquele 12 dias que foi o tempo utilizado por 2 operários. Nesse caso, quando há uma seta para cima, outra para baixo, ao invés de multiplicarmos, como no caso anterior, em cruz, ou em x, multiplicaremos cada valor ao valor correspondente que está ao seu lado. Então, 2 vezes 12 igual a 6 vezes x. Portanto, isolando o x para resolver a equação, x igual a 2 vezes 12 dividido por 6, que é igual a 4. Portanto, o nosso valor de x é igual a 4. Concluindo, se 2 operários demoram 12 dias para efetuarem uma obra, 6 operários demorarão 4 dias. Então, temos um caso aí de 2 variáveis ou 2 grandezas inversamente proporcionais. Identificamos isso por conta dessa seta. Então, percebemos que quando substituímos o 4 aqui, essa seta realmente aumenta de baixo para cima. Basicamente era isso que eu gostaria de estar falando com vocês neste vídeo. Espero que as informações aqui faladas sejam úteis. Um grande abraço e até o próximo vídeo.